Deixa eu ver minha copy de hoje, assunto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Método Parque. Como todo mundo ou alguém já me conhece como Jin, o investidor. Hoje vamos tocar um assunto bem delicado. O perigo de depender de só uma fonte de renda na aposentadoria. Tudo bem? Vamos falar assunto aposentadoria. O perigo de só depender de uma fonte de renda, tá? Deixa eu dar uma olhada sobre o assunto. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Deixa eu ver a copy. Seja bem-vindo, boa noite. Nanaka Guerreiro. Nanaka Guerreiro, nome... Nanaka Guerreiro, Nanaka é descendência japonesa, será que é? Seja bem-vinda a Israel, Antônia Marbertelli. E final da aula, vocês vou responder algumas perguntas no final da aula, tá? Então se prepare as suas perguntas lá, tá? Final da aula. Vou responder algumas perguntas antes de fechar a live, tudo bem? Então, seja bem-vindo a Método Parque. E aqui com certeza eu ensino aqui, né? Para que as pessoas não dependam só de uma fonte de renda. Boa noite. Eliciene entrou também. Lena, seja bem-vinda, Lena. Já que estou falando, desculpa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos tocar o assunto. Então, vamos falar eu fiz uma pesquisa aqui, ó, do INSS. Segundo o site do INSS, a gente tem 39 milhões de aposentados. Agora, né? Até ano passado era 38 milhões de aposentados. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que esqueci de colocar o microfone. Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí você... tudo bem. Então, eu fiz uma pesquisa e nós temos 39 milhões de brasileiros aposentados, tá? E deixa eu dar uma olhada. E dos 39 milhões, 20 milhões ganham um salário mínimo. Acreditem nisso? Acreditem nisso. Um salário, os 20 milhões, dos 39, os 20 milhões, a metade praticamente, né? Ganha um salário mínimo que seria, agora quanto que é? 1.320, né? 1.320 reais ganha, 20 milhões de pessoas ganham na aposentadoria 1.320 reais. Alguém consegue viver com 1.320 reais? Será que consegue se alimentar com isso? Pagar um plano de saúde? Com certeza não, né? É muito difícil viver com um salário mínimo. Por isso a grande maioria vivem pedindo ajuda para os filhos, parentes, tem que ficar na fila no SUS quando fica doente, né? Com saúde debilitada. É lamentável que 20 milhões de pessoas sobrevivam, não é nem viver na verdade, né? Com um salário mínimo. Inacreditável, né? Ninguém merece isso, na verdade. Ninguém merece. E 37% dos aposentados ainda não trabalham. E outro não trabalha mais porque a saúde dele não permite. 37%. Mais de um terço das pessoas aposentadas trabalham ainda. Para complementar a renda, né? Porque não dá para você viver com um salário, 2 salários. Nem com 3 salários não dá para viver. Uma pessoa de 60, 65 anos não consegue ter qualidade de vida. Porque tem que ganhar no mínimo, sei lá, 6, 7, 8 salários para viver de mais ou menos, tá? Pagar um plano de saúde bom, se alimentar melhor, né, com qualidade, enfim. E só, segundo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1% dos aposentados consegue pagar em dia a despesa dele. Só 1%.
99% não consegue pagar as despesas. Ele vive pedindo ajuda, né? Como eu falei no começo. Ajuda de todo mundo, principalmente dos filhos. Mas tudo tem limite também, né? Então, por que a gente tem que fazer nosso dinheiro trabalhar? E uma das únicas soluções que a gente tem é fazer nosso dinheiro trabalhar. Não deixar dinheiro nos bancos. Se a gente não fazer nosso dinheiro trabalhar, né? Vamos passar dificuldade lá na frente. A grande maioria dos brasileiros deixa dinheiro no banco, né? E nada de errado, desde que não deixe todo o dinheiro no banco. Tem que fazer o dinheiro dele trabalhar, senão, o que está fazendo? Dinheiro na poupança, dinheiro no COI, por exemplo, né? Previdência privada. Os banqueiros ficam ricos com teu dinheiro, como sempre fico repetindo, né? Se a gente não fazer nosso dinheiro trabalhar, vamos ter muito problema, igual esses aposentados. Daqui a pessoas que vão se aposentar daqui a 5, 10, 15 anos, vão ter o mesmo problema das maioria dos aposentados. Isso que vai acontecer, porque simplesmente não vai uma fonte de renda, é muito perigoso, e a gente não pode depender, seja de aposentadoria ou de CLT, não, a gente não podemos depender só de uma fonte de renda, porque é muito frágil depender só uma fonte de renda, porque é perigoso. Imagina se alguém fica doente. Não é sustentável você viver, ainda mais quando a gente envelhece, né? Não é sustentável a gente viver com uma fonte de renda, na velhice, pior ainda. A gente tem que fazer nosso dinheiro trabalhar. Não tem outro jeito mais fácil, digamos, né? A gente, quando temos possibilidade de agora estar gerando renda, tem que começar a investir. É um dos jeitos mais simples simples, digamos, em sentido de qualquer pessoa pode começar com poucos valores. Investir é muito simples. E o benefício de investir, por exemplo, se você começar a investir, a gente fica se sentindo uma pessoa mais como que eu posso falar isso? A gente se sente mais digno, a gente vê que o nosso dinheiro, a gente está fazendo o nosso dinheiro começando a trabalhar para a gente, né? Não para o terceiro, seja por banco, seja para outras pessoas. Se você investir, você está sendo sócio de uma empresa, por exemplo, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que não tem um recurso, uma pessoa que trabalha como CLT, uma pessoa que como se chama isso? CLT autônomo, né? Autônomo. Ele não tem um salário fixo, mas ele trabalha. Eu conheço autônomo que trabalha muito bem, sabe? Mas tudo tem limite, né? Seja autônomo, CLT. Tem que fazer nosso dinheiro trabalhar. E como que a gente... Imagina, a gente fazer nosso dinheiro trabalhar, por exemplo, abrindo uma empresa. A gente precisa de muito capital. A gente precisa se dedicar. Imagina a gente abrir, por exemplo, um posto de gasolina, né? Posto de gasolina. Quanto a gente tem que investir, quanto a gente tem que trabalhar segunda a segunda para atender nossos clientes. Quando você abrir uma loja, por exemplo, você precisa dedicar lá, tipo, segunda a segunda, né? Quando você abrir uma empresa. Mas a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para abrir a empresa. Então qual é uma das melhores formas para você começar a gerar renda? É sendo sócio de empresas. Começando com pouco valor, qualquer valor, qualquer 100 reais, 200, 1.000 reais, pode começar. Ser sócio de empresa, como por exemplo, imagina você ser sócio de Banco Itaú, por exemplo, e receber dividendo e valorização. Imagina você ser sócio de, por exemplo, um grande shopping center, receber dividendo mensalmente e gerar renda mensalmente. E com o tempo você vai acumulando os dividendos e acumulando as ações e viver de renda lá na frente. Começando com poucos valores. Essa é uma das melhores formas de você fazer teu dinheiro trabalhar. Essa é uma das melhores formas que eu conheço, tá? E outra... eu vi aqui a tabela do INSS. Aqui, ó. Tô com a tabela do INSS aqui. Tá aqui, ó. Você contribuindo para a INSS... por 35 anos, tá? 35 anos.
teto máximo do INSS é 7.507,49, mas você vai ter que contribuir com R$ 877 com 24 vezes por 35 anos. Se você contribuir por 35 anos, um valor de R$ 877, você recebe teto máximo que é de R$ 7.000. R$ 7.000, será que é suficiente daqui a 35 anos? Com certeza que não, porque tem uma inflação também, né? Claro, o INSS vai corrigindo, né? Mas com certeza não vai ser suficiente. Mas se você investir o mesmo valor com mesmo 35 anos, digamos que você vai investir mesmo R$ 877 e 24 vezes 35 anos, ao juro de 1% ao mês no investimento, por exemplo. Sabe? Você vai ter um patrimônio de R$ 4.835.198,74. E você vai... E teu valor total investido seria R$ 369.318,04. Você investiu quase 370 mil em 35 anos, né? Investindo R$ 877 reais. E vai ter um patrimônio de quase R$ 4.835.000. E você recebe juros mensalmente R$ 50.000. Você vive com R$ 50.000 mensalmente cair na tua conta. Vai pingar e você vai ter uma renda de R$ 50.000 por mês. No INSS você vai ter uma renda de R$ 7.000, 7.507. E o pasme, pior de tudo, quando a gente paga INSS por 35 anos para receber teto máximo, né? E digamos que a gente vai desfrutar, a qualquer momento a gente vai ter que ir embora desse mundo, né? A gente morre e vai embora. Aí a INSS para de pagar para você e não vai sobrar para os teus filhos, por exemplo, né? Se você morrer, por exemplo, INSS deixa de pagar mais e acabou aí. Acabou a história. Mas se você investir o mesmo tanto por 35 anos, você vai acumular patrimônio você vai acumular patrimônio de quase 5 milhões de reais e vai deixar esse patrimônio para os teus filhos. Olha que loucura. Vai ter um patrimônio de 5 milhões e quando você for embora, vai deixar para os teus filhos. Por teus netos, como queira, né? Olha a diferença absurda, brutal, com investimento e investir, ou seja, pagar INSS por 35 anos e investir o mesmo tanto no investimento a 1%. É absurdo. E outra coisa que eu verifiquei aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, quando a gente investe, né, a gente cria um vínculo também, um vínculo muito forte com a nossa mentalidade. Porque a gente começa a sentir mais seguro quando a gente começa a investir. Porque a gente está vendo, né, a gente vê aquela sensação de você estar mais confortável vendo aquele dinheiro pingar na tua conta mensalmente. Claro, no começo você vai receber poucos dividendos, né? Porque você vai começar com poucos valores. Mas você se sente uma pessoa já diferente, já mais capaz de enfrentar as dificuldades. Porque quando a gente não vê um horizonte, a gente fica com uma sensação meio de desesperança, né? Porque a gente nunca fez nosso dinheiro trabalhar, a gente não sabia como fazer, mas quando você começa a gerar, nem que seja um pouquinho, você consegue visualizar que está caindo, pingando na tua conta, aqueles dividendos, seja lá R$10, R$200, R$300 por mês, você se sente uma pessoa totalmente diferente, sabe? Você fica maravilhado no começo, né? E você vai começar a ter um outro tipo de comportamento. Porque meus alunos depois de começar a investir, o comportamento da pessoa é totalmente diferente. A pessoa fica mais seguro de si, a pessoa fica mais confiante, a pessoa fica mais estável, melhora até a relação com os filhos, com a esposa, enfim, melhora a vida em geral, não só financeiramente. O que a pessoa vai fazer? Quando se sente mais confiante, ele vai atrás, se sente mais confiante, vai atrás de mais renda, digamos, né? Porque eu tenho várias pessoas que começaram a investir e começaram a trabalhar fazendo renda extra para acelerar o processo de
chegar mais rápido na independência financeira. Porque ele vê, né, aqueles pequeno montante começando a crescer, é sensacional. A sensação da pessoa é sensacional. A pessoa totalmente muda pensamento e mindset em tudo. E eu conheço uma pessoa chamada, ele investe já faz, o nome dele é Evert, né? Ele investe já faz bastante tempo, 5, 6 anos. Ele começou com R$200. Agora é empresário, tá? Ele é empresário. E ele começou, eu lembro que ele começou 200, depois começou com 250, foi aportando um valor maior cada vez mais, né? Ele foi aumentando o aporte. Foi aumentando, depois começou a fazer renda extra, começou a fazer alguma importação também de AliExpress, aí começou a comprar aquele relógio, começou a fazer renda extra para começar a investir mais, aportar mais. Porque se sentiu mais seguro, né? E ele queria acelerar e tinha um sonho de comprar uma casa também. Então o que ele fez? Começou a investir. Começou a gerar mais renda. E as pessoas totalmente mudam a situação da vida dele se você começar a investir. E qualquer pessoa, é simples. Não importa se essa pessoa ganha muito, ganha pouco, pode começar a investir sendo sócio de boas e grandes empresas e receber dividendo. Literalmente, quando você investe numa empresa, você vira sócio, tá? Sócio. Pequeno sócio, mas não deixa de ser sócio. Não é simplesmente um código de uma empresa, tá? Vira ser sócio e receber dividendo e valorizações, que é fantástico. E muita gente fala, mas estou pagando meu INSS já faz muito tempo. O que eu faço? Já estou pagando mais de 10, 15 anos e daqui a 5, 10, 15 anos vou me aposentar, né? Mas continue pagando. INSS, se você já está pagando há bastante tempo, você tem que continuar pagando. Porque é uma renda também. Não deixa de ser uma renda, apesar de que seja pouco, né? Mas você tem que criar uma segunda renda para não depender justamente do INSS. Não podemos depender só de uma fonte de renda, que é muito perigoso. Porque imagina, como eu citei no começo, né? A gente depender só do INSS, que a grande maioria recebe um salário mínimo. Não é sustentável. Então a gente continua, ou quem já está pagando INSS continua pagando normalmente, mas tem que criar uma segunda renda, ou seja, segunda aposentadoria através de investimento, para gerar renda lá na frente, né? Começando com poucos valores, investindo. Isso que a gente tem que fazer para sair da dependência do INSS. Essa é uma das melhores formas. Você não depender lá na frente, por exemplo, do filho, dos parentes, enfim, você não pode depender de ninguém. Isso é importante, tá? A gente andar com nossas próprias pernas quando a gente se aposentar. E qual é a segunda objeção da pessoa, né? Tenho pouco tempo para ficar olhando, acompanhando o investimento. Gente, muita gente confunde que investir, pensa que tem que ficar olhando gráfico, essas coisas. Não. Investir não existe muito tempo, não. Você tem que analisar, por exemplo, uma boa empresa e fazer aporte mensalmente. Só isso. E não demora mais do que 10, 15 minutos por mês. Não demora mais do que isso. Mas não precisa ficar olhando notícias, se dólar subiu, a ação caiu, a ação subiu. Não precisa. Porque você é investidor e não especulador, tá? Isso tem que deixar bem claro. Você está investindo, a gente está investindo para gerar renda lá na frente, para não depender só de uma fonte de renda, que seria o INSS. E qual é o melhor momento para a gente começar a investir? O melhor momento, com certeza, é agora. Melhor momento agora, não existe melhor momento, porque as pessoas ficam esperando aquele melhor momento. Será que ano que vem vai ser o melhor momento? Será que meu melhor momento já passou? Será que vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando a inflação cair, quando tudo começar a melhorar, quando isso aqui mudar, quando o governo mudar? Não. Você não pode esperar. Se esperar, as coisas vão piorando.
Só ficar esperando de braço cruzado é a pior coisa que pode fazer. Tem que começar a agir. Essa é a única forma de a gente mudar o nosso comportamento, nossos hábitos, enfim, para mudar a nossa vida financeira. E principalmente a gente tem que pensar no longo prazo, né? Não no curto prazo. Porque a gente vai se aposentar daqui a o quê? 5, 10, 15? Tem gente que vai se aposentar daqui a 20 anos. Mas assim mesmo, quando mais cedo começar, o juro composto começa a trabalhar. É simples assim. E a grande maioria das pessoas pensa assim, ó, não investir, esperar para investir lá na frente. Ah, mas será que lá na frente não vai ficar melhor a situação? Tem que esperar para investir lá na frente? Ou devia ter investido anteriormente? Se esperar, como eu já falei, né? O melhor momento que você pode fazer é começar. E como de começar abrindo, por exemplo, uma conta na corretora, começando com 50, 100, 200, 300 reais. Isso é importante. Não postergar. Porque como eu sempre cito aqui na live, né? A gente está envelhecendo, gente. A gente está envelhecendo. Cada dia que a gente passa, fica mais difícil a situação. Porque tempo, o único item que a gente não tem como comprar ou obter a mais, né? Digamos. E outra coisa, quando a gente começa a investir, tem que ter disciplina. Disciplina também. Ah, mas eu quero investir pouco tempo e começar a trocar de carro. Eu quero trocar, meu sonho é trocar de carro, trocar de casa, morar no exterior, enfim. Nada de errado esse sonho, tá? Mas no curto prazo, ninguém consegue obter ganhos, por exemplo, fazer o juro composto trabalhar. Juros compostos só consegue obter o rendimento máximo através de tempo. Por isso, quando mais cedo alguém começar a investir, mais rápido a pessoa chega na liberdade financeira. Ah, mas quanto seria o tempo estimado de liberdade financeira? Dependendo da pessoa, dependendo do aporte. Entre 8, 10, 15 anos. É de uma jornada, é de longo prazo, não tem curto prazo. Uma pessoa esses dias me fala assim, ó, mas eu não quero esperar 10 anos. Então vai ter que entrar numa coisa mais arriscada. Tipo, bitcoins, enfim, muita gente cai conto de fraude, né? Pirâmide, por causa de que está com muita pressa de ganhar dinheiro. Vê aquele promessa vazia, promessa de ganho rápido, né? Aí cai no conto. Aí perde muito dinheiro, depois fica chorando, reclamando. Não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro rápido. Isso você tem que colocar na tua cabeça. Não existe dinheiro rápido. Não existe dinheiro fácil. Existe, sim, sacrifício. Começar com poucos valores e ser consistente. E ver horizonte. É uma jornada. Investir é uma jornada. Não é de curto prazo, tá? E a gente tem que fazer o quê? Sempre pensar horizonte de, digamos que daqui a 10 anos posso, por exemplo, viver com uma qualidade de vida que o INSS não vai me proporcionar. Todo mundo sabe, seus pais, seus tios, você sabe, eu tenho os parentes também aqui, que passam dificuldade, passam muita dificuldade, porque o que o INSS paga não é suficiente. E por isso, melhor forma de gerar renda, e pode gerar renda mensalmente. E claro, não é para você, por exemplo, investir em um fundo imobiliário que te gera renda mensalmente, você vai pegar esse dividendo e começar a usar, né? Paga as contas, por exemplo.
Não, você vai pegar esses dividendos e reinvestir para gerar mais renda lá na frente, comprar mais ativo, por exemplo, né? Esse é o objetivo de investimento de longo prazo. Investir sempre tem que olhar no horizonte lá na frente, não de curto prazo, tá? E eu quero saber, algumas perguntas que vocês queiram fazer, escreve aí que eu vou responder. Tudo bem, gente? Escreve aí que eu vou responder algumas perguntas. Escreve aí algumas perguntas que eu vou responder aqui, tá? Fábio, se quiser perguntar alguma coisa aí, pode fazer pergunta. Beto também, Jefferson, Paulo. Um bom livro de investimento? Certo, Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um dos melhores livros que eu já li, né? Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Sim, corretora XP é boa, sim. Corretora XP é boa. A plataforma dela é muito boa, tá? A plataforma da XP é muito boa. XP, sim, XP. Qual pergunta que vocês querem fazer? Sim, XP é bom, sim. Isso mesmo, Douglas, XP é bom. Então, é o único jeito, um dos únicos jeitos que eu conheço que vai gerar a renda perpétua pra gente é através do investimento. Não tem outro jeito, digamos. Tem sim. Você pode abrir uma empresa. Nada de errado, tá? Você pode empreender para gerar renda, né? Só que nós somos limitados, por exemplo. A gente envelhece, não tem mais aquele pique, aquele vontade de trabalhar, porque quando a gente começa a envelhecer, a gente tem que desacelerar, né? Isso é importante. Descansar lá na frente, passear, curtir a vida. E o único jeito que... o único jeito não. Uma das melhores jeitos que eu conheço é através de investimento sendo sócio, receber dividendos e valorizações, como sempre falo, né? Ou você vai ter que trabalhar, né? Lá na frente, para gerar renda. Porque nossa despesa vai aumentando com a idade. É simples assim. Alguma pergunta que queiram fazer mais? Nova Matum, imobiliário. Sim, fundo imobiliário. Se dá para investir em fundo imobiliário e em ações. Tá? A vantagem de fundo imobiliário, você recebe dividendos mensalmente, tá? Cai na tua conta da corretora mensalmente os dividendos. Tem ações que pagam dividendo também, mas tem dependendo, por exemplo, o Banco Itaú paga dividendo mensalmente. E tem outras, por exemplo, setor elétrico, você recebe dividendo, tem setor que paga 1, 2, 3 vezes por ano, ações, tá? Dá para investir em ações americanas também. Dá para investir através de fundo imobiliário em shopping center, agronegócio, dá para investir em galpão logístico, hospitais, em vários setores dá para investir através de fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário, tá? E investir em ações, dá para investir em vários setores também. Diversificar no caso, né? Diversificar fundo imobiliário, diversificar em ações também, por setores. Aí você mitiga risco e ainda tem retorno consistente. Por exemplo, um setor cair, outro setor está subindo, tá? Aí ele nivela assim. Se um cai, outro nivela, outro cai, outro sobe. Mas agora na época de inflação alta, né? Normalmente as ações desvalorizam, mas como o juros está começando, né? O Banco Central caiu taxa 0,5% os juros, né? A taxa, tendência para ano que vem ficar a taxa do Banco Central ficar em torno de
12, 11, 80 por aí. E com certeza isso vai estimular a economia. E quando estimula a economia, vai ter mais liquidez no mercado, tá? Se tiver mais liquidez no mercado, as ações começam a se valorizar. O fundo imobiliário, a mesma coisa também, tá? E por isso, muita gente que está colocando, que tem dinheiro na poupança, renda fixa, primeiras que vão sentir a queda são essas pessoas que têm renda fixa, COI em poupança, né? Porque juros caindo, esses renda fixa começa a cair também, acompanha a queda também. E a grande maioria, o que vão fazer? Vão querer sair da poupança depois, né? Depois que tudo subiu, renda fixa, vão querer migrar para ações, renda variável, mas ações, renda variável já subiu. Sempre as pessoas que têm dinheiro no banco chega tarde. E quando entra tarde, vai pagar preço. O preço já vai estar bem alto. Tudo vai estar 2, 3 vezes mais caro. E a pessoa depois fica chorando. Ah, mas devia ter entrado antes. Mas o intuito aqui, gente, não é a pessoa que tem dinheiro na poupança, no COI, na renda fixa, tirar tudo e colocar na renda variável, não. Você pode começar para aprender. A gente tem que ter outros pensamentos, né? Não existe só poupança na vida. Não existe só renda fixa na vida. Tem outros investimentos que podem gerar lucros consistentes e com segurança. Desde que você saiba o que você está fazendo, tá? Não pode só depender do gerente do banco para você gerir suas finanças. Gerente do banco daqui a 2, 3 anos nem está aí mais no banco. Você é o único responsável por sua vida financeira, ninguém mais. Tudo bem? Mais pergunta aqui. E o consórcio? Então, consórcio tem vantagem só se você for contemplado. Sabe? Por quê? Digamos que você for contemplado daqui a 3, 4, até 1 ano, tá? Até 1 ano é vantagem, se você for contemplado. Aí você usa o dinheiro do consórcio e vai pagando mensalmente, né? Mas se você não for... Eu conheço gente que ficou 4, 5, 6 anos, não foi contemplado. E além de ele pagar taxa, além de ele deixar dinheiro e não render nenhum centavo para a pessoa que está pagando o consórcio. Imagina, se você você investir, por exemplo, no fundo imobiliário, você recebe renda mensalmente, mais de 1% ao mês. Consórcio é bom negócio se, por exemplo, você tiver dinheiro, por exemplo, faça um consórcio e dá entrada para sair contemplado, tá? Aí sim é vantagem. Mas se você vai pagar para ver se você vai ser contemplado, não. Você vai... É uma loteria, né? Por exemplo, né? Aí você vai ficar... Eles vão ficar com o teu dinheiro, eles vão trabalhar com o teu dinheiro e você não vai receber nenhum centavo de juros. Ao contrário, você vai pagar juros, tá? Do consórcio. Mais perguntas aí que queiram fazer? Vou responder mais 2, 3 perguntas, tá? Dá uma olhada aqui. Vamos lá. Mais perguntas que queiram fazer? E outra coisa, eu não recomendo consórcio não, a não ser que você tenha dinheiro para dar entrada. Aí sim, vale a pena, tá? Aí você tem que esperar a sorte chegar, bater na tua porta. Sim, Marcinha, tem conta no Banco Inter? Sim, dá para investir através do Banco Inter, sim. Dá. Dá para investir, sim. Dá para começar com R$100. Pode começar com 100. Tudo bem? Então, melhor, Marcinha, qual seria melhor investir? Então, melhor investimento é renda variável. Você ser sócio de grandes empresas. Por exemplo, você pode ser sócio de Posto Ipiranga. Você pode ser sócio de setor elétrico. Vocês com certeza usam energia, né?
Porque sem energia a gente não ia fazer essa live aqui. Então, com certeza na tua cidade ou no teu estado tem aquele fornecedor de energia, aquele transmissão de energia, onde você paga mensalmente, né? Você pode ser sócio dessas empresas também. Setor de saneamento, você pode ser sócio de setor de agronegócio, shopping center, como você tem agora, né? Do Bitsoft 360, não conheço. Não sei se esse é investimento. Cuidado, se informe, tá? Tem muito golpe na praça, cuidado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, Banco Inter dá para investir, sim. Através do Banco Inter você consegue investir. Comprar, negociar renda variável, tá? Dá para negociar renda variável por Banco Inter, dá para investir dentro do próprio banco. Não, depende do banco, não é qualquer banco que você consegue negociar ações, tá? E muito menos fundo imobiliário. Por exemplo, o Banco do Brasil não dá para você negociar ações ou fundo imobiliário. Então, dá para você investir no Tesla também, sabia? Através do BDR. Sim, você pode ser sócio de Facebook, sócio da Tesla também, você pode ser sócio de Instagram, dá para ser sócio de Coca-Cola, dá para ser sócio de AMD, aquele chip, dá para ser sócio de várias Bank of America também. Dá para investir no exterior, investir no BDR, investir em ações americanas também. Através de plataforma aqui do Brasil. Não precisa abrir conta lá fora, tá? Tudo bem então? Então, vou encerrando a live de hoje. Foi muito bom poder compartilhar com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira tem mais live, tá? Tudo bem então? Muito obrigado então. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Deixa eu desligar aqui. Não tô conseguindo.